Olá pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa primeira videoaula de álgebra linear 1 e o tema é matrizes, definição, operações. Então vamos lá? Bom, esse é o sumário do que nós faremos. Primeiro iremos definir as matrizes, veremos tipos de matrizes e algumas operações, como produto por escalar, soma de matrizes, produto de matrizes. E faremos alguns exercícios ou deixaremos indicado. Primeiro, definição de matriz. Matriz é uma tabela retangular de elementos, de números, normalmente números reais. Ou seja, qualquer tabela que você vê em análises de dados políticos, econômicos, né? Uma tabela de números com linhas e colunas, é uma matriz. Tá? Então, ela é disposta em linhas e colunas. A gente usa a letra M para as linhas, a N para colunas. Então, dizemos que a matriz é M por N, significa isso, tá bom? Ela pertence a esse espaço, que é o espaço de matrizes de M linhas e N colunas, e o R vai dizer que as entradas são números reais, tá bem? Bom, por exemplo, olha aí, uma matriz de duas linhas e três colunas, né? E aí a gente indica B21, esses dois números aí, 2 e 1, não é 21 não, é 2, 1, significa segunda linha, primeira coluna. Quem está na segunda linha, primeira coluna é o número 2, então o B21 é 2. O B13 é 7, porque é o elemento que está na primeira linha, terceira coluna, tá bom? Então, assim, como um exemplo bem básico de tabelamento de valores, né, na forma de matriz, né, suponha que um determinado estabelecimento ele esteja tabelando, né, organizando os dados das vendas de dois produtos ao longo de 3 meses. Tá? Janeiro, fevereiro e março. Então ele está colocando os meses como colunas e os produtos nas linhas. E esses números que aparecem, eles correspondem é como se fosse um sistema de coordenada, né? Então o número 30 significa o quê? Que está na primeira linha, que corresponde ao produto 1, e primeira coluna do mês de janeiro. Então as vendas, né, a quantidade de produtos do tipo P1 vendidos em janeiro equivale a 30. E assim sucessivamente para os demais valores da tabela. Tá? Olha, aqui tem uma coisa que é importante, é o seguinte, a gente poderia ter organizado essa matriz colocando nas linhas os meses, em vez de colocá-los em coluna. Não tem problema nenhum. A escolha de como que vai dispor a tabela, né, a matriz, isso depende do contexto do problema que está sendo estudado. Tá bom? E aí o que acontece é que já é uma terminologia para aprender. Se eu tivesse colocado os meses em linhas em vez de colunas, eu estaria trocando essa matriz pela sua matriz transposta, tá bom? Então, esse esqueminha aí, ele está indicando como que é as posições, né, a variação das posições de linha e coluna ao longo da matriz, tá? Agora vamos ver tipos de matrizes. Nós temos matriz linha, coluna, quadrada, nula, diagonal, identidade, simétrica, um monte de nomes, né? A transposta, vamos começar por ela. Eu falei agora há pouco, né? Olha só. Você pega a matriz A e observa que quem estava na primeira linha da matriz A foi para a primeira linha da sua transposta, ou perdão, para a primeira coluna da sua transposta, né? E a segunda linha foi para a segunda coluna, tá bem? Então, assim, transposta não é pegar a matriz original e fazer um giro de 90 graus, não. Não é nada disso. Isso fica diferente se fizer isso. Tá? A matriz transporta é trocar linha por coluna, ou seja, linha vira coluna vira linha. Né? Observe que se as linhas viraram coluna, as colunas também viraram linhas. Porque a primeira coluna da A é 1, 4, virou a primeira linha, 1, 4, né, da sua transposta. Tá bom? Matriz diagonal, vou falar primeiro da diagonal e depois da identidade, tá bom? A diagonal, olha só, como essa definição só serve para uma matriz quadrada, ou seja, que é uma matriz quadrada é aquela que tem o mesmo número de linhas e colunas, tá bom? Então, olha só, essa matriz é quadrada, porque tem 3 linhas e 3 colunas, né? O quadrado, figura geométrica, possui duas diagonais, né? Uma inclinada para a esquerda e outra inclinada para a direita. Mas para nossos propósitos, vamos considerar a diagonal apenas a linha inclinada para a esquerda. Ao longo da diagonal, nós temos os números 4, menos 2 e 7. Fora da diagonal, nós temos zeros. Então, uma matriz que fora da diagonal ela é preenchida por zeros, ela é chamada de matriz diagonal, tá bom?
Agora, o que é a identidade? É uma matriz diagonal cujos elementos da diagonal são todos formados pelo número 1. Tá? Então, a diagonal é toda de 1 e fora da diagonal toda de zeros. Isso que é a matriz identidade. Tá? Lá na estatística, usa-se muito essa questão de matriz transposta. Tá? Matriz transposta, matriz diagonal. Então, a matriz de covariância que é uma matriz simétrica. Tá? Matriz simétrica é aquela que acima da diagonal é um espelho do que está abaixo da diagonal. Agora vamos ver produto por escalar. Tá? Em álgebra linear, quando se fala a palavra escalar, a gente está querendo chamar de número. O número é um escalar, tá bom? Uma linguagem própria, terminologia própria da álgebra linear. Então vamos multiplicar matriz por um número. Não é nada complicado. Tá? Basta a gente multiplicar cada elemento da matriz pelo número. Então, multiplicar a matriz por 2 significa que eu vou ter, no lugar de 1 menos 3, 4, 0, vou ter 2 menos 6, 8 e 0. Tá bem? Então é assim que multiplica uma matriz por número. Agora vamos ver como que soma duas matrizes. As duas matrizes têm que ter a mesma dimensão. Ou seja, o mesmo número de linhas, o mesmo número de colunas. Fora isso não tem como. Tá? Por quê? Porque pela definição da soma, eu vou relacionar um elemento que está numa certa linha e coluna de uma matriz com o seu correspondente que ocupa a mesma posição de linha e coluna. Então, por isso que as matrizes têm que ter os mesmos números de linha e coluna, porque senão, caso contrário, uma matriz teria um número que não se corresponderia a nenhum outro da outra matriz. Tá? Então é assim, eu vou somar o A11 com o B11, A21 com B21 e assim sucessivamente. Então foi essa conta que foi feita nessas duas matrizes. Né? Pegamos primeira linha, primeira coluna, 1 mais 3, deu 4. Primeira linha, segunda coluna, 4 mais 0, 4. E aí, sucessivamente, a gente vai obtendo os demais valores. Então, é como se eu, por exemplo, eu tivesse dois estabelecimentos, analisando as vendas dos produtos ao longo de 2 meses, e eu quero, por exemplo, saber como é que ficou a venda somando os dois estabelecimentos. Então, eu vou somar as matrizes, esse que é o efeito que dá. Tá? Agora vamos ver produto de matrizes. Né? O produto de matriz é um pouquinho mais complexo. Tá? Tem toda essa expressão que está mostrando que eu vou multiplicar o elemento de uma matriz pelo de outro, depois vou somar. Tá? Um somatório. Vocês vão observar no somatório que o que está dentro dele é A e K, B, K, J. Ou seja, eu estou multiplicando elementos da matriz A com elementos da matriz B, mas observem que a letra K está na coluna da matriz A e na linha da matriz B. Tá? E está variando. Está variando. Então, o elemento que está na primeira coluna da matriz A e correspondente à primeira coluna da matriz B. A primeira linha da matriz B. Depois, segunda coluna da matriz A, então ele andou pela direita. Segunda linha da matriz B. Terceira coluna, terceira linha. Então, observe que enquanto na matriz A vai percorrendo a linha, porque você vai variando de colunas, vai percorrendo linha. O outro vai variando linha, significa que percorre colunas. Então, nós estamos multiplicando a linha de um pela coluna de outro. Tá? Ou seja, primeiro, pega a primeira linha, por exemplo, da matriz A com a primeira coluna da matriz B. Então, primeiro vezes primeiro, mais segundo vezes segundo, mais terceiro vezes terceiro, e assim sucessivamente. Então, depois você pega outra linha de A, outra coluna. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, e assim vai. Tá? Então, nós vamos multiplicando linhas de um pelas colunas do outro. Isso significa que as matrizes têm que ter o mesmo número de colunas da primeira e o mesmo número de linhas da segunda. Tá? Então, olha, por exemplo, essa conta. Como é que ela foi feita? Né? Eu primeiro vou multiplicar a primeira linha pela primeira coluna. Tá vendo? Deu 19. Agora eu multipliquei a primeira linha pela segunda coluna, multiplicando dessa maneira, né? 1 vezes 6 mais 2 vezes 8. Né? 1 vezes 6, 6. 2 vezes 8, 16. 16 com 6, 22. Agora eu multipliquei segunda linha com a primeira coluna. A conta que está aí. E finalmente, segunda linha com segunda coluna.
Então, o resultado vai ser a matriz 19, 22, 43, 50. É um exemplo de aplicação. Se você tem quantidade de algum produto, como uma matriz quadrada, e os preços unitários, né, a receita do dia vai ser o produto dessas duas matrizes. E outra aplicação que é muito interessante, vamos discutir isso aí bastante lá no material, no texto e também nos applets, é a matriz de rotação. Essa matriz aí formada por cossenos e senos. Quando eu multiplico essa matriz por 2, 1, né, 2, 1 vai ser visto como um vetor, depois nós vamos ver detalhes do que significa isso, mas está aí um segmento orientado, né, o vetor V. Quando eu multiplico a matriz por esse vetor, o resultado vai estar um outro vetor que vai ter girado de 45 graus se o ângulo θ for 45 graus. Então isso é muito interessante. Cada ângulo θ que entrar ali na definição da matriz é o ângulo de rotação do objeto que está envolvido ali. Tá? Bom, vou fazer um exercício, alguns exercícios aqui, bem rapidinho. Né? Pega uma matriz que tem essa definição dos seus elementos. Ela é de 4 linhas e 3 colunas, e cada elemento A e J é essa conta aí, 2i menos j. Como é que ela é formada? Então, na primeira entrada, olha, sempre quem vai estar na conta? 1, 1, porque é i, j, né? Então é A1, 1. Então 2 vezes 1 menos 1. Vocês estão vendo que está dentro de parênteses da conta é a posição linha. E o que está subtraído depois é a posição coluna. Então, eu estou apenas representando a conta, substituindo os valores de linha e coluna pela expressão aritmética. Agora, vai ficar tudo entre parênteses 2, porque estamos na segunda linha. Tá vendo? E agora, 3, finalmente 4. Então veja como as expressões aritméticas de cada entrada elas foram sendo dentro de uma lógica que envolve a operação da linha com a da coluna. Tá? E aí, realizando todas as operações, a gente chega nessa matriz aí. Tá? Bom, pessoal, então agora é pegar mais as atividades propostas no Moodle e sempre levar as dúvidas para o fórum ou para a web. Bons estudos!